No Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro, resolvemos trazer ao debate um problema de escala global, mas com grande impacto num país tão pequeno como o nosso. Falamos do desperdício alimentar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística de 2020, 1,89 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados nesse ano, o equivalente a cerca de 184 quilos por cada português. Estes números colocam-nos em quarto lugar na tabela dos países da União Europeia que mais desperdiçam. Na mesma União Europeia, os números revelam que cerca de 57 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas, que é o mesmo que dizer que cerca de 130 milhões de euros vão para o lixo, quando um sexto da população mundial passa fome. Estou a falar de 860 milhões de pessoas. Perante estes números, o secretário-geral da ONU, António Guterres, responde que o desperdício alimentar é uma afronta moral. Já Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que há um novo regulamento jurídico que obrigará empresas do retalho alimentar, da indústria produtiva, lojas e restaurantes a não descartarem alimentos aptos para consumo, optando por doá-los. Será o suficiente? Quando a ONU quer reduzir o desperdício alimentar para metade até 2030, ou seja, daqui a praticamente 6 anos, serão a educação e a sensibilização os principais pilares para mitigar os efeitos desta problemática de grande impacto também ambiental e ainda social? Não se esqueça que quando deita uma laranja ao lixo, está a deitar o equivalente a 80 litros de água fora. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho aqui comigo Isabel Jonet, é a presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Também Francisco Martins, o famoso chefe Kiko, chefe de cozinha de autor em alguns restaurantes lisboetas e bastante empenhado no combate ao desperdício alimentar. E ainda Dulce Ricardo, é coordenadora da área de estudos da alimentação da DEC Proteste. Eu começava já por si, Isabel Jonet. Numa entrevista em 2022, disse, e passo a citar, ser intolerável e absurdo o facto de cada português desperdiçar cerca de 184 quilos de alimentos por ano. Antes de lhe perguntar como se pode mudar esta realidade e como é que 1/3 do que produzimos vai para o lixo, gostava de saber porquê é que acha que isto é assim? Porquê é que é este o nosso panorama? Olá, boa tarde e tenho imenso gosto em participar neste podcast sobre um tema que me inquieta muito há muitos anos. E foi precisamente este tema que fez com que me juntasse ao Banco Alimentar há 30 anos e com que tenha criado um conjunto de outras iniciativas sempre de luta contra o desperdício. Mas no caso do desperdício alimentar, que é precisamente a missão dos bancos alimentares, é algo que é incompreensível para mim. Como é que se desperdiça comida quando há pessoas que não têm o suficiente na sua mesa? E desde pequenos que ouvimos, come tudo até ao fim, e dizer, mãe, mas não quero este bocado de arroz, então mande para os meninos que têm fome. E é este tema da distribuição daquilo que são excedentes e aquilo que são carências é um tema que é muito, muito complexo e praticamente irresolúvel. E esta é uma consciência que temos que ter, é que o desperdício alimentar nunca vamos conseguir acabar com ele, mas podemos minimizar a quantidade de excedentes e de sobras que acabam no lixo e que não são consumidos. E há vários destinos que podem ser feitos para o desperdício alimentar, mas citou aí um conjunto de números. E estes números são tão grandes que fazem com que as pessoas percam a noção daquilo que é a realidade e percam até a noção do impacto que cada um pode ter para diminuir esses números. Por isso é que achei importante dar o exemplo da laranja, que é uma coisa muito concreta, é uma unidade, e representa 80 quilos de água deitados fora. Pois, e representa mais do que os 80 quilos de água, ou litros de água, representa um bem que foi produzido para ser consumido e que acabou desperdiçado, e que com ele acabou de desperdiçar também o trabalho do agricultor. E, portanto, quando se desperdiçam bens, não é só os bens em si mesmo, mas é tudo que envolve para os produzir que acabam por não chegar ao seu destino. Mas é importante saber a diferença entre excedentes, desperdícios e sobras. São conceitos diferentes e não podemos pôr tudo no mesmo saco. Quer separá-los aí claramente? E, portanto, o desperdício é aquilo que é desperdiçado, que pode ser usado e não é usado. Ou seja, comprei a mais e não vou usar. Vou deitar fora. E não me importo com isso. E isso é que é um absurdo.
os excedentes são algo que foi produzido e acabou por não ser comercializado, Sim. como se pensou, mas, por exemplo, pode ser encaminhado para doação, pode ser encaminhado para outro tipo de alimentação. Deixe-me pegar nisso. Quando vê, por exemplo, agricultores em protesto a deitarem leite fora porque não conseguiram escoá-lo, ou batatas, ou maçãs, o que é que pensa? Penso que o desespero que os levou a isso faz com que percam a noção do valor daquilo que está em causa. E o que está em causa é um desperdício. Felizmente é uma coisa que não vemos muitas Hoje em vezes dia, e é cada vez hoje em dia menos. menos. Mas não vemos, mas existem toneladas e toneladas e toneladas de fruta que é conduzida para aterro para não baixar o preço ao produtor. Sim. E, portanto, quando o ano agrícola é bom, há muita fruta que é desperdiçada para não baixar o preço ao produtor. E isso existe. Aliás, há mecanismos europeus para contrariar esse tipo de práticas. Há um mecanismo que subsidia os agricultores para poderem ser compensados pelos produtos que retiram do mercado e que enterrariam. Mas na agricultura o tema é um pouco diferente. E eu sei isto bem porque o meu pai era agricultor e, portanto, eu cresci com esta realidade das sobras e dos excedentes na agricultura. Se deixar uma produção agrícola na terra, ela é um excedente, mas não é um desperdício. Claro. Porque acaba por repor matéria orgânica na terra onde fica. Portanto, ela não é conduzida para o fim. Sim. Não é conduzida para o fim a que se destina. Mas este tema que me preocupa é aquilo que acaba por ir para o lixo e que podia chegar à mesa de quem precisa. Falando há pouco, e já passo a palavra aos nossos outros convidados, mas fiquei curioso porque disse aí uma coisa que eu cresci também com isso. Não se desperdiça comida, tens de comer tudo, há gente a passar fome. E isto ouvido todos os dias, ou quase todos os dias, entra-nos. Eu hoje não consigo desperdiçar comida, não consigo mesmo. No outro dia não fui jantar fora, dou um exemplo, tinha comida lá que se não a comesse naquele dia estragava-se. Olha, eu vou ter convosco depois para o café. Portanto, isto para dizer, o papel da educação tem mudado, acho. É fundamental. É fundamental o papel da educação e realmente tem mudado, como diz. Tem mudado porque as pessoas têm menos tempo para passar esse tipo de mensagens, mas também porque deixaram de dar valor a este tipo de transmissão de valores na cultura, Sim. na família. Mas também porque, apesar de tudo, nós próprios retiramos algum do valor objetivo dos bens. E, portanto... Estão muito baratos também? Não sei se é uma questão de estar barato, é o valor que lhe atribuímos. Okay. Não é uma questão o valor subjetivo. É o valor que lhe atribuímos. Sim. Se eu deitar uma fatia de pão fora, é indiferente. Não faz mal. Quando posso fazer torradas ou posso fazer pão ralado. E, portanto, perderam-se os hábitos de reaproveitar. Hoje dir-se-ia reciclar, mas não é. É dar um destino novo a bens que, e muitas vezes tenho aqui o Kiko Martins ao meu lado, que vive a ensinar as pessoas a fazerem receitas simples, baratas, mas que exigem um pouco mais de trabalho, mas sobretudo exigem é que as pessoas se lembrem delas. Claro. E hoje em dia corremos tanto que por vezes não nos lembramos e a solução mais fácil é o desperdício. Claro. Eu agora vou falar exatamente com o Francisco Martins, famoso também como chefe Kiko, com uma larga experiência na restauração. Qual é a noção do teu ponto de vista deste panorama do desperdício? Do ponto de vista de quem está na restauração, por exemplo? Eu arrisco-me a dizer que é mais fácil combater o desperdício alimentar na restauração do que propriamente nas famílias em casa. E os dados provam exatamente isso, não é? As famílias são os responsáveis por mais de 50% desse terço que acaba no lixo. Mas tenhamos consciência de que isto dar só este número que diz tudo. 1,2 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados por famílias em 2020. Claro. Logo a seguir, muito longe, e é muito, mas enfim, 237 mil toneladas, mas é longe do 1,2 milhão, o comércio e distribuição. Portanto, sim, nem chega a 15% de diferença, não é? A restauração contribui com 15% para isso, ao contrário desse número avassalador que as famílias contribuem. Mas tenhamos noção de que isto é um lego muito difícil de encaixar diariamente, não é? As pessoas vivem a uma velocidade vertiginosa, cada vez é mais complicado para os pais terem tempo e chatearem-se com os filhos e, no fundo, fazerem esta coisa que é tão complicada que chama-se educação, não é? Que é contrariar a vontade e o dia-a-dia dos nossos filhos, mas que é premente.
como dizia há pouco, não é? Apremente este golpe de rins, esta mudança, este olhar para isto, não porque os outros passam fome, mas acima de tudo porque é uma calamidade, é uma atrocidade humana, financeira e ética, não é? Por isso, temos que... Mas sentes nos restaurantes, por exemplo, por onde passaste, essa preocupação de evitar o desperdício? Sinto que as coisas têm mudado. Há um lado objetivo de que nenhum restaurador quer ter desperdício, porque isso, obviamente, não é? Claro, isso implica diretamente no resultado do mês ou do ano. É uma despesa, sim, obviamente. Não é? Às vezes mais vale a pena não vender o tal barca velha e ter menos desperdício do que propriamente estar sempre preocupado com as vendas. Há aqui muito dinheiro a se poupar ou literalmente a ganhar. Mas é uma guerra difícil. É uma guerra difícil porque nós não conseguimos muitas vezes em casa prever. E nós muitas vezes em casa não temos esta capacidade, não é? Que se calhar para mim será mais fácil ver um bocadinho de arroz, ver uns legumes e conseguir criar alguma coisa com isso, não é? Por isso é difícil. Estás a falar, portanto, de dificuldade de planeamento. Estou a falar, talvez, ainda bem que falando no planeamento, não é? Porque o planeamento é talvez a ferramenta mais importante para nós combatermos o desperdício alimentar, não é? Nós saímos de casa sem uma lista de compras, nós começámos uma semana sem um planeamento de uma lista de refeições, é meio caminho andado para naufragarmos a meio da viagem. Por isso é muito importante nós precavermos em terra, e precavermos em terra implica fazer um bom planeamento da semana, desse planeamento criar uma lista de compras objetiva, conseguir perceber aquilo que eu posso cozinhar uma vez e servir para 2 refeições, nomeadamente à segunda-feira posso fazer uma carne moída que pode-me servir para um esparguete à bolonhesa, mas também poderá servir para uma lasanha. Conseguir a partir daí fazer uma semana ajustada, sempre com a noção clara de uma coisa, que há sempre um filho que adoece e que não pode comer, que há sempre alguém que chega mais tarde e não vai comer o jantar, por isso a sobra, o resto... não é uma evidência, ou seja, não é algo que pode acontecer sazonalmente, acontece sempre. A Isabel, vai sempre haver alguma forma Vai sempre haver, e por isso muitas vezes temos que ter aquela massa brique que é para colocarmos as coisas lá dentro, pincelarmos com um pouco de manteiga ou azeite ou óleo e levar ao forno, não é? Sim, e para parecer quase como se fosse um folhado feito com restos, mas ter um bocadinho este jogo de cintura, porque os restos vão sempre acontecer, porque o Lego, nós montamos encaixar esta necessidade de produzir comida com a necessidade de comer é um Lego difícil de muitas vezes encaixar. O chefe Kiko falou aqui de uma coisa muito importante, Dulce, e agora estou a falar com alguém da DEC Proteste, que tem a ver com o planeamento. E há um estudo muito curioso feito pela DEC Proteste em 2020, logo a seguir ali ao primeiro impacto da pandemia, ao primeiro confinamento, que foi, quando estivemos confinados, o desperdício caiu abruptamente. E os números eu não os tenho aqui, mas acreditem na minha palavra, são mesmo brutais. É como passar de 40% para 15%. Poderá não ser isto exatamente, mas são assim números deste teor. O que me levou a ter esta teoria, e diz-me se está correta, era porque tínhamos mais tempo a planear. Em termos de números concretos, durante a pandemia nós interpelamos cerca de 800 consumidores, e responderam 30% dos inquiridos não deitavam comida fora durante a pandemia. Pós-pandemia, esses números eram de 90, ou seja, houve aqui um decréscimo de 90 para 30 durante a pandemia. As razões que foram levantadas... que os números eram brutais. Os números, de facto, eram brutais. Portanto, eram brutais de tal maneira que eu até gaguejei a seguir um bocadinho no início dos 90 e dos 30 e dos 30 e 90. Mas percebeu-se que eu gaguejei. As razões que foram tidas em conta para isso eram, de facto, esta falta de planeamento. Portanto, muitos admitiam que não tinham esta lista de ingredientes feita. E depois, muitos também iam para a parte culinária. Sim. Para a parte culinária, e também aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção para o que já foi aqui um bocadinho falado, que é a parte da literacia. Portanto, muitas pessoas também deitam comida fora porque não sabem se está boa, se não está boa, porque não sabem como conservar a comida, o que fazer às sobras de comida e que os levam de facto a deitar fora. Isso leva-nos para aquilo dos prazos de validade, porque há uma nuance muito curiosa em 2 frases que costumamos ver nos produtos. Um é consumir até e outro consumir preferencialmente antes do fim. Preferencialmente. Exatamente. Portanto, nós já fizemos muitos, mas muitos artigos mesmo. Portanto, só para dizer que eu já tenho 27 anos de DEC Proteste e já fizemos muitos artigos a esclarecer. Já fizemos também campanhas
e também dentro desse estudo de 2020 que referiu, cerca de 50% dos inquiridos não sabem distinguir o que é consumir até. Essa denominação está em produtos que, passado o prazo de validade, podem ser possivelmente perigosos para quem os consome. Por isso é até aquele dia, depois dali não. Consuma até esta data. Porque depois podem ser perecíveis e estragar-se. Essa nomenclatura é posta em produtos que são perecíveis. Portanto, numa carne picada, num iogurte. Portanto, produtos que, do ponto de vista microbiológico, são mais sujeitos à alteração. E depois temos o consumir de preferência antes de. Esses produtos que muitos consumidores deitam fora são produtos que podem ir para além do prazo de validade. Portanto, desde que ainda tenham a crocância, portanto, a textura que lhe é agradável, um cheiro agradável, portanto, são produtos que não são passíveis de lhe causar danos à saúde. Uma bolacha cracker dificilmente se estragará no dia a seguir ao último dia do prazo, não é? Exatamente, e aquilo também não é propriamente um relógio, não é? Portanto, não é hoje está bom e amanhã... À meia-noite muda. Temos as bolachas, temos o feijão, temos o esparguete, que podem ir muito para além do prazo de validade. Mas acha que há muita gente a deitar fora por causa de não perceber essa nuance? Sim, nesse estudo foi exatamente também uma das conclusões que se tirou, porque não entendem a diferença. E depois, na rotulagem, há bocado antes do programa, do podcast começar, a Isabel estava a dizer, estávamos aqui a falar dos prazos de validade. E a colocação que os fabricantes continuam a colocar o prazo de validade, às vezes em locais que é preciso eu às vezes dou 500 voltas ao artigo. Dar 500 voltas e não se encontra. Ou então está num sítio em que é transparente e quase que não se vê as letras. O contraste ou brilha das muito. Letras, pequenino, portanto, continua a haver isso. Tanto que há alguns países que já começam a optar por pôr desenhos para saber se o produto é perecível ou não. Começa a optar-se por outro tipo de nomenclaturas para dar a volta a estas dificuldades. Mas voltando à pergunta inicial, qual é a vossa teoria para explicar o facto de, durante a pandemia, termos desperdiçado menos? Há uma explicação para isto? Fundamentalmente esta capacidade organizativa. Portanto, ou seja, enquanto como não estou a trabalhar, tenho tempo para pensar. Tenho tempo para pensar, tenho tempo para planear, tenho tempo para coisas simples como ir até ao frigorífico, ver se as coisas estão bem arrumadas. E fazer compras depois do trabalho é assassino, porque uma pessoa não foi à despensa, não foi ao frigorífico e não tem uma noção às vezes o que é que tem em casa. Nós temos e na dúvida compra mais do que precisa quando vai ao supermercado. E estes artigos, porque estes artigos muito simples e muito práticos que nós fazemos, os consumidores gostam muito desses artigos. Nós agora publicamos um que é sobre como arrumar a despensa. E são artigos que são artigos práticos, as pessoas gostam de ver, e depois, durante a pandemia, lá está, as pessoas estavam em casa, arrumavam bem a despensa e depois usavam os produtos. E uma despensa organizada é meio caminho andado para não. E o Aurélio também no início fez aí uma ponte que acho que falta muito na comunicação sobre o desperdício alimentar. Esse exemplo que deu da laranja. Laranja, X litros de água. E se fosse uma maceira, 125 litros. Ficam já com essa. Soja, pronto, cada produto tem a sua pegada. Esta transformação, que é também uma coisa que nós fazemos, este impacto visual, ouvir isto implica estar a gastar X também ajuda o consumidor a ter uma percepção da realidade diferente. Mais concreta, não é? Mais concreta. Sim. E outra coisa também, transformar em dinheiro aquilo que efetivamente estamos a perder. O que é que se pode poupar ao não deitar fora carne? O que é que se pode poupar ao fazer a carne para dar para 2, 3 refeições? Como congelar depois essa carne? Esses efeitos muito práticos, esses exemplos práticos são muito importantes para o consumidor. Isabel Jonet, qual é o papel dos bancos alimentares em tentar, eu bem sei que é um papel eminentemente, peço desculpa, parecia que estava aqui a diminuir o papel do banco alimentar, eminentemente, mais até, de ajuda a quem precisa. Mas há depois também este lado de, imagino, diminuir o desperdício. A missão dos bancos alimentares é precisamente ir buscar onde sobra para entregar onde falta. Portanto, a missão é a luta contra o desperdício. O propósito é que é justiça, para dar de comer a quem tem fome. E quem tem fome tem que ser visto até em sentido mais lato, porque quando em Portugal há muitas pessoas que ainda não têm
2 refeições por dia completas, muitas. E não são números simbólicos. E vale a pena dizer que há 2 milhões de portugueses ali no limiar da pobreza. Sim. 2 milhões é 20% da população, não é? Há 2 milhões de portugueses que vivem com menos de 450 euros por mês. 2 milhões, 1/5 da população não é livre, porque tem menos de 450 euros por mês para viver, e quando aumentam as taxas de juros, por exemplo, quando são famílias mais novas, ficam com a corda na garganta. Mas pronto, os bancos alimentares, precisamente a missão em todo o mundo, é a luta contra o desperdício. E, portanto, é isso que fazemos aqui em Portugal há 33 anos. Hoje em dia há 21 bancos alimentares, que só o ano passado recolheram 32 mil toneladas de alimentos. 80% deste número teria como destino provável a destruição. E dividem-se de que origens? Dividem-se para além das vossas campanhas de angariação? As campanhas representam apenas 20% daquilo que fazemos. Sim. Tudo o resto, 80%, são angariação que vem da indústria agroalimentar, das cadeias de distribuição, da agricultura, de mercados, etc. E isto é todos os dias. Só fazemos 2 grandes campanhas de recolha de alimentos, mas elas são muito importantes para falar deste tema às pessoas e para promover o voluntariado. É uma sinalização. As pessoas não têm noção, mas o Banco Alimentar é o maior movimento da sociedade civil em Portugal no pós-guerra. Não há nada como o Banco Alimentar, desde 1991, ano após ano, a falar deste tema, mas a incentivar o voluntariado, e hoje em dia há muitos gestores, muitos políticos que estão em idade já de trabalhar e que em pequenos foram voluntários do Banco Alimentar. E, portanto, ouviram falar deste tema do voluntariado como cultura e intervenção de cidadania. Estão agora a chegar a lugares de decisão. E, portanto, no fundo, andamos há muito tempo a deitar sementes. Mas este tema do desperdício alimentar, ou daquele que é o contributo do Banco Alimentar para o minorar, tem também feito com que o Banco Alimentar tenha conseguido que houvesse benefícios fiscais para quem doa, nomeadamente majoração em RC para as empresas, ou majoração até em IRS para algumas pessoas que são individuais, ou tirar o IVA de produtos. E aquilo que se fez aqui em Portugal, por exemplo, por iniciativa do Banco Alimentar, de tirar o IVA na doação, porque aquilo que pode ser recuperado e que é encaminhado para doação, pelo menos tinha que ter os mesmos benefícios que aquilo que era encaminhado para o lixo, depois serviu em outros países da Europa como modelo e, portanto, nós pudemos ser precursores nisso. Então, há muito trabalho que se faz, que não se conhece esse trabalho, mas não é preciso conhecer. É preciso que ele exista. E há muitas instituições hoje em dia que lutam contra o desperdício. E há imensas soluções inovadoras, plataformas informáticas. Nós já vamos falar disso. Tantas coisas. Soluções para este problema. Porque as pessoas estão mais sensíveis para um tema. E os meus filhos, tenho 5 filhos, e tenho a certeza que os meus netos, já tenho 6 netos, não vão aceitar este tema do desperdício alimentar com a ligeireza com que muitos de nós aceitamos, até pelos impactos ambientais que o desperdício alimentar tem. Julga-se que 10% de todos da produção de gases de estufa seria diminuído se houvesse um corte quase radical com o desperdício alimentar. 10% é muito. Chefe Kiko, programa de rádio na RFM, todas as quintas-feiras, às 7 da tarde, sobre desperdício alimentar. Depois de fazer isso, o que é que se tira dos portugueses e da sensibilidade dos ouvintes, neste caso, para este problema? O programa já existe há uns tempos. Há muitos anos. Sim. Há muitos anos, não é assim há tantos anos, mas bem, há 6 anos. Já é bastante em rádio, já é muito. E eu não sei, estava-vos a ouvir há bocadinho e não é que eu seja apologista da radicalidade na solução dos problemas, mas eu acho que passará por sermos um bocadinho mais radicais. Eu nunca fui a Singapura, mas tenho esta ideia de que se atirar um cigarro para o chão em Singapura, serei preso. E uma chiclete. Ou uma chiclete, ou o que for. E a polícia aparece, sabe-se lá onde é que estava, mas ela aparece. E eu não sei até que ponto é que isto não deverá começar a acontecer neste tema em concreto. Obviamente que as pessoas têm liberdade, obviamente, e não quero ir contra a liberdade individual de cada pessoa, mas eu acho que tem que haver esta mudança de mentalidade, tal como eu
tenho esta noção de Singapura. Eu acho que ou os netos da Isabel começam cada vez mais a crescer com esta noção muito objetiva de que é um crime colocar alimentos no lixo. Nós todos, enquanto sociedade, temos que começar cada vez mais a cair na real para isto. Isso é também um apelo aos políticos para legislarem mais sobre este assunto, por exemplo? Eu acho que sim. Já há bocadinho falávamos que está a ser legislado sobre este tema em concreto. Em Espanha, ou foi aprovado ou vai ser aprovado multas de dezenas de milhares de euros para desperdício alimentar. Multas pesadas. Mas depois tem que haver os circuitos para ou a doação, ou a reutilização, ou encaminhamento para compostagem, alimentação animal. Há muitas nuances e fatores aqui, não é? Também é difícil para as próprias empresas. Eu creio que também seja um trabalho muito difícil, não é? Porque as empresas também são o motor de uma sociedade, são elas que pagam os ordenados, são elas que criam emprego, são elas que fazem... Em última análise, não deveriam ter interesse em ter desperdício. Claro, mas muitas vezes este casamento, este lego não encaixa, não é? Entre aquilo que é produzido e aquilo que as pessoas querem consumir, não é? Por mais que haja previsões, não é? Muitas vezes não acontece. Num restaurante eu imagino que seja assim. Sim, muito. Tem uma média do que julga que vai acontecer. Mas nós temos uma outra capacidade, não é? Nós temos a capacidade da manipulação, não é? E garantir, através da manipulação, uma conservação, não é? Sim. Se eu vejo que o tomate não está a passar, se o abacate está a ficar mais escuro, se calhar posso triturá-lo e congelá-lo, se calhar posso fazer um chutney com o tomate, se calhar posso dar outra roupagem, outra longevidade. Ou seja, num supermercado, eu acho que vai passar muito por aí a evolução, não é? Se eu tenho determinados artigos num supermercado, tem que haver, como a Isabel dizia há pouco, não é? Tem que haver este veículo rápido para conseguir escoar isto, porque isto tem a sua validade. Ou então, caso não seja passível escoar isto, temos que encontrar aqui outra ferramenta de, em grande escala, conseguir aumentar a validade, não é? A congelação é uma coisa fantástica, a pasteurização é uma coisa fantástica, as cozeduras lentas são coisas fantásticas porque aumentam a longevidade, o vácuo é uma coisa fantástica, não é? Por isso, muitos têm vindo a fazer, e eu acredito, como somos e sempre seremos os animais mais inteligentes aqui na Terra, teremos sempre esta capacidade de reconhecer a brutal anormalidade que nós temos vindo a fazer nos últimos anos, não é? A necessidade de mudar isto, até por uma questão ambiental, como se falava há pouco, mas também por uma questão profundamente objetiva, que nós somos 7 mil milhões de pessoas na Terra e dentro de pouco tempo seremos, ou então seremos 9 mil milhões dentro de muito pouco tempo. Por isso temos que rapidamente conseguir, não é produzir mais, mas é desperdiçar menos. Há quase 1 bilhão, não chega, são 800 e tal milhões, mas anda lá próximo, que é um oitavo, ou quase um oitavo da população mundial que passa fome, não come refeições. Sim, é uma barbaridade. Mas muito rapidamente só sobre o programa de rádio. 6 anos no ar dá uma ideia de que isto tem audiência, senão não estava no ar. E ter audiência quer dizer que é um assunto, um programa só sobre desperdício alimentar, é um assunto que interessa aos ouvintes e, portanto, imaginamos que cá fora as pessoas estão atentas a isso. Eu acho que sim, eu acho que... Está numa esperança, apesar de eu às vezes, quando vou à casa de amigos ou de familiares, dizem assim, tu entraste aqui em casa e foste ao frigorífico e fizeste jantar. Fantástico, não é? Eu era incapaz de fazer isso. Para mim pode ser uma coisa natural, porque é a minha vocação. Eu sou cozinheiro, eu consigo olhar para meia dúzia de coisas e conseguir imaginar que elas podem gerar. Claro. Agora, para uma pessoa que não tem esta vocação, que não tem esta educação, que falámos há pouco, não é? Este papel, que realmente sim, isto é a grande arma, esta é a grande ferramenta que pode mudar este paradigma, é a ferramenta da educação. Para quem não tem, é difícil. Eu entendo, por exemplo, vejo a minha mulher em casa, ela olha para o frigorífico e ela não tem a elasticidade que eu tenho em fazer isso. Sei. Mas hoje em dia a elasticidade também se trabalha, não é? Tal como o físico se trabalha com o exercício. Tudo se aprende, não é? É preciso buscarmos um bocadinho. Claro. Há bocado falámos do Dr. Google, ele está cá sempre para nos ajudarmos, não é? Mas haverá este desenvolvimento, como falámos há pouco, não é? Quase que eu tenho aqui 4 kg de tomate, 500 gramas de carne moída, 10 gramas de manjericão, 2 cebolas, isto, o que é que eu posso fazer, não é? E terá que haver um resultado mais objetivo, porque nós, acima de tudo, eu acredito que cada vez mais, devido à quantidade de informação que o nosso cérebro tem que raciocinar durante o dia inteiro, nós queremos soluções objetivas. Nós não queremos 20 chouriços na prateleira do supermercado. Nós queremos um da Beira Baixa, um de Lisboa e um do Alentejo. Exatamente. E já 3 já é difícil para tomar uma decisão. Por isso nós queremos coisas cada vez mais
toma aqui. Se queres ajuda e se não queres ter o teu momento criativo na cozinha, não é? Inspirado em Picasso, toma aqui as dicas para tu conseguires brilhar. Então vamos encaminhar-nos para aquilo que seriam propostas vossas para tentar resolver e, no nosso caso, baixar este número absurdo de 184 quilos de desperdício por cada português. É uma média, obviamente, em termos alimentares. Aqui o chefe Kiko falava, entre outras coisas, do congelamento, por exemplo. Congelamento ou congelação? Congelamento. Agora fiquei na dúvida. De congelar. Congelação. Ponto de congelação. O processo de congelação. É o ponto de congelação. Na volta pode-se dizer das duas maneiras. Exatamente. Eu li um artigo da DEC Proteste muito interessante em que, por exemplo, os vegetais ultraconservados eram mais baratos do que os vegetais frescos. E, portanto, até do ponto de vista da economia familiar pode fazer sentido. Mas, do ponto de vista da DEC Proteste, que dicas é que se pode dar, que conselhos é que se dá, ou pretendem dar, que campanhas é que têm para que este número do desperdício baixe em Portugal? Nós tivemos uma campanha há relativamente pouco tempo que assenta sempre na literacia, em que fizemos este esclarecimento da diferença entre as datas de validade e também temos feito outras destinadas muito a jovens. Portanto, tem-se falado aqui dos netos, da geração futura, dos nossos filhos, e temos feito muitas ações em que vamos às escolas ensinar exatamente como aproveitar diversos tipos de alimentos, como usar esses alimentos. Qual é a reação nas escolas? Estou curioso. Nós tivemos uma ação que se chamava Fica na Linha. Sim. E nesse Fica na Linha fomos a uma série de escolas aqui na região de Lisboa. Trabalhamos na altura com a Escola Superior de Hotelaria do Estoril e íamos às escolas com alimentos que eles não conheciam, não sabiam como é que haviam de aproveitar, e ensinávamos através de receitas muito simples como aproveitar esses alimentos e também associávamos ali ao valor nutricional dos alimentos. Ultimamente também o que nós fazemos muito é essa ponte entre as receitas, valor nutricional e a pegada ecológica, para saberem que de facto, se houver esta conjuntura, temos futuro. Temos aquilo que se chama sustentabilidade. É a sustentabilidade, que se não estamos a destruir efetivamente o nosso planeta, estamos a destruir aquilo que nós somos e aquilo que queremos que os nossos filhos sejam. Batalhamos muito na parte da literacia, portanto, um consumidor que há bocado estava a dizer que lê os rótulos, portanto, o consumidor que lê um rótulo, um consumidor informado é um consumidor que sabe escolher, portanto, um consumidor que faz a planificação ao longo da semana, o que é que eu vou comer, o que é que eu não vou comer. Mas a organização do trabalho e da vida que levamos hoje não é nada favorecedora de planeamento, por exemplo? Eu diria, é tudo feito a correr muitas vezes? Eu diria ao contrário, porque se a pessoa de facto se organizar, se conseguir planear ao fim de semana as refeições da semana, já lhe permite ter esta vida mais complicada. Tem que começar a pensar no assunto, nem que seja ao domingo à noite. Exatamente, tem de pensar e tem de fazer a sua planificação para chegar a casa e ter as coisas já prontas para usar, para poder consumir e para não haver este desperdício. Claro. Portanto, isso é uma das bases que nós trabalhamos. E consultar o vosso site, eu já vou dar a morada, porque tem lá muitas dicas interessantes na área da alimentação e do desperdício, que vale a pena consultar. Isabel, também lhe perguntava assim, ideias que estejam sempre aí na sua cabeça, que queira espalhar para reduzir este número? Eu penso que falar deste tema já é bom. Muito bom. Sim. E não ter medo de dizer que quando vamos ao restaurante e não comemos tudo aquilo que vem na travessa, que podemos pedir uma caixa e que não é para o cão, é para nós. Antigamente é que se chamava doggy bag, exatamente. Não é? Não ter vergonha. Sim. Eu acho que tudo isso mudou muito. Acha que os portugueses têm vergonha? Sim. Hoje mesmo que levam a marmita. Sim. Não, é por uma questão de cultura. As pessoas não pediam. As pessoas sentem-se que ficam mal vistas. O americano é normal ele pedir. Até é sinónimo de educação e de cuidado. Sim, ele pagou por aquilo, ele pagou, gostou daquilo e quer levar o resto. O português não. O português fica acanhado em pedir isso. O que é que vão pensar de mim? É um elogio para o chefe. É um elogio. Senão ninguém queria levar, não é? Eu penso que hoje isso mudou um bocadinho, porque as pessoas levam a marmita para o emprego e quantas vezes... até as minhas filhas que já não moram em casa, são casadas, pedem, dê-me lá um bocado do resto do jantar para eu levar amanhã para o almoço. Faço sempre isso, levo sempre os restos. Sim. E
quando as pessoas têm consciência deste tema, mesmo inconscientemente, diminuem os desperdícios. Porque cada pessoa é um agente. E cada pessoa diz, não, mas cá em minha casa não se desperdiça nada. O quê? Uma maçãzinha, às vezes uns restos de pão, não, talvez uns espinafres, não sei, uma alface menos fresca, ou o quê? A cenoura que estava com um bocadinho de lua por fora. E cada um, ao lado do outro, cada um, ao lado do outro, cada um, são muitos cada um. É um bocadinho, exato. E estes resíduos, eles hoje nem sequer são separados e, portanto, estes resíduos orgânicos vão para um aterro normal, junto com todos os outros resíduos, e há países europeus onde já há separação dos resíduos e os resíduos orgânicos vão com os restos dos jardins, privados ou públicos, para fazer compostagem, e a compostagem produz novo alimento. E, portanto, há um cuidado até com os meus resíduos. E eu tenho consciência que eu produzo, muito ou pouco, é aquilo que eu consigo e aquilo que eu quero, portanto, há aqui uma liberdade individual. Neste tema não pode ser punitivo, como o Francisco dizia, mas aqui é uma consciência coletiva de que se cada um de nós contribuir para minorar este tema, porque não temos medo de o enfrentar, que então ele reduz o seu impacto, porque é um impacto económico, ambiental e social. Em último caso, se eu reparar... Diga. Para aproveitar, em Portugal também já há zonas em que nos são entregues uns sacos para fazer a separação do orgânico. Do lixo orgânico, chamado lixo orgânico, sim. E o engraçado é que estava aqui São zonas piloto ainda, não é? São zonas piloto, sim. Portanto, onde eu moro por acaso é uma dessas zonas piloto onde podemos fazer essa separação. Tem tido sucesso já agora, já que estamos a falar disso? Por acaso não sei e gostaria de saber. Boa, portanto, TPC. Acho que é TPC para a próxima. Sim. Mas uma das coisas que estava a dizer e que isto ajuda é, eu só não consumo isto, no final da semana, se nós formos pesar esses tais sacos... uma maçã hoje, amanhã um grelo. Exatamente, ficamos espantados com aquilo que efetivamente uma ou duas estamos refeições, a fazer quase. E aquilo que contribui para os tais 124 quilos que cada um desperdiça ao longo do ano. Porque são muitos consumidores são e é por isso que os resíduos, o desperdício alimentar em casa e nas famílias tem um peso tão grande. É pelo elevado número de pessoas que, cada uma pouco, mas tudo somado dá muito. As empresas e as cadeias de distribuição, os supermercados, têm até mais facilidade, por um lado, em encaminhar sobras existentes, até reduzindo aquilo que compram, não é? E, portanto, mas não podem correr o risco de ter rupturas nas prateleiras, ou nas frutas, ou nos legumes, porque senão as pessoas mudam de loja, ou vão comprar outro sítio onde sabem que existe. Mas, além disso, têm também uma capacidade de medir. E quando medem, pesar, contabilizar, monetarizar, saber quanto é que isto me custou, então é mais fácil ter uma noção. Transformar em dinheiro. Nós temos que falar deste tema. Mas falar deste tema sem ser numa lógica punitiva. Ao contrário, é numa lógica construtiva e educativa. Se quiseres desperdiçar, desperdiça. Mas és só parvo. Porque isto, gastas mais dinheiro, tem impactos ambientais incríveis e ainda por cima ao teu lado há pessoas que podiam, ou tu próprio, na tua casa, podiam comer, como o Kiko dizia, uma boa bolonhesa com o resto daquilo que se fez para um empadão antes de ontem. Já agora, para terminar, Kiko, chefe Kiko. Duas só dicas muito, muito simples. Na dúvida, congelem tudo. Está bem, mesmo. Usem o congelador. Isso é quase uma frase de vida. Na dúvida, congelem. Na dúvida, congelem. O que é que eu faço esta cebola? Congela. Esta banana está escura, congela. Se calhar a cebola vai dar para um refogado, a banana vai dar para um sumo daqui a 15 dias. Mas congelem. Aumentem o espaço de congelação em casa, mas vão congelando as coisas e vão congelando com rótulos, para saber onde é que as coisas estão. Com a data em que foi, por exemplo, o Sim, início. mas desde que saibam o que é que está lá dentro, porque às vezes vão ter agradáveis surpresas, que de repente podem encontrar um restinho de pato, um restinho de arroz, e se calhar ali, num jantar, num domingo à noite, chegaram tarde a casa e têm duas crianças para alimentar, e se calhar aquilo posto no micro-ondas, safa um jantar maravilhoso. Outra questão que eu acho que também é muito importante, que é a escrita, para mim, é a memória do futuro, e a nossa memória, como todos sabemos, à medida que vamos crescendo, vai sendo cada vez mais falível. Por isso aquilo que eu tento fazer é escrever sempre tudo aquilo que vai para o lixo.
Ou seja... diário do que deita fora. É o diário do que eu deito fora, exatamente. Okay. Eu faço isso nos restaurantes, ou seja, eu todos os dias recebo o relatório de manhã com aquilo que vai para fora nos restaurantes e podem ser 50 gramas de coentros numa segunda. Ontem não tivemos quebras, não tiveram mesmo, pensem lá um bocadinho. E eles estão obrigados na cozinha, mesmo, tipo, ali consegue ser punitivo, não é? Aquilo é regra general. O diário de um submarino. Sempre que algum cozinheiro coloca alguma coisa no lixo, coloca numa balança e manda uma fotografia. Coloca no relatório de final do dia e depois eu recebo de manhã. Isto para quê? Para que, quer num restaurante, quer em casa, consigamos ter a noção clara de que no final do mês eu desperdicei 3 laranjas. 3 laranjas, 260 litros de água. 2 maçãs, 140 litros de água. 240 litros de água, não é? Começar a ter noção clara das coisas. E quando nós olhamos para os números grandes, nós ficamos, espera aí, então agora vamos lá passar de litros para dinheiro, não é? E de repente ficamos assustados. E realmente... todos nós desperdiçamos. É uma tristeza, mas é verdade. Ainda este fim de semana vinha de férias passámos uns dias por causa do feriado fora e, inevitavelmente, quando saímos do lugar onde nós estávamos, a caminho de Lisboa, não viemos direto. E houve algumas coisas que ficaram no carro. E eu, por distração minha, não é? Por irresponsabilidade minha, deixei ficar um pedaço de carne estofada no carro durante 4 horas. Azedou, estragou-se e foi para o lixo, não é? Se eu tivesse dado aquilo com um bocadinho mais de responsabilidade, não é? Eu sabia que ia ficar, ia a um café, pedia um bocado de gelo, punha aquilo numa taça com gelo e guardava mais facilmente. Por isso é importante nós termos esta análise, não é? Quase que é o final é o final do período. Vamos lá ver aqui as nossas notas. Exato. Se isto aumenta ou diminui. Nós gostamos muito destas coisas, não é? Para nos automotivarmos e para nos sentirmos. Sim, mas é uma bela prática. Eu não tinha pensado nisso. Fazer o diário do desperdício. Diário do desperdício. Para terminar, Dulce. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta ao chefe. Força! Que é aquela questão que nos colocam muitas vezes. Mas isto é desperdício ou não é desperdício? Aquela dúvida... Uma pergunta típica do vosso... Exatamente. Por exemplo... cascas. Cascas de batata, não é? As cascas de batata já são muito usadas para fritar. Sim, mas não é considerado um desperdício. Exato. Não é? O que é que considera efetivamente um desperdício? É tudo aquilo o peixe, por exemplo, quando arranja... tudo aquilo que pode ser consumido e que acaba no lixo, basicamente. Claro que hoje em dia, nós, através do conhecimento e da técnica, conseguimos trabalhar coisas que antigamente não eram trabalháveis, não é? Ou que eram mais menosprezadas, não é? Como a casca da batata, como a folha da mandioca, como o caroço da papaya, não é? Há muitos alimentos que nós antigamente, por desconhecimento, não utilizávamos, não é? A casca da batata hoje é um belíssimo aperitivo. A casca da batata, a casca da banana, por exemplo, que é uma coisa de... Mas a casca da banana já é mais difícil, não é? Já exige algum tratamento de cozinha ou algum tempo perdido na cozinha, não é? Como a casca da batata, não é? Em que eu descasco a batata, até descasco ela um bocadinho mais grossa para conseguir fritá-la e ter um bocadinho mais de amido, porque o amido está mais na batata do que provavelmente na casca, e depois o resto uso para a sopa, para cozer, ou para puré, ou o que for, não é? Mas isso acho que é o conhecimento que vai nos dando. Mas eu acho que ainda não consideram a parte destes alimentos como desperdício alimentar. Muito bem. E é essa a questão, se deve ou não ser considerado desperdício. Porque realmente dá para aproveitar, não é? Cada vez mais. É uma dúvida muito comum dos vossos associados. Sim, e muito nas bem. Crianças, nas tais campanhas que eu disse há bocado, nós pedíamos para eles próprios também nos fazerem receitas, para nos enviarem, e muitos aproveitavam a casca da batata, a casca da banana, e havia receitas que de facto nós recebíamos que eram espetaculares. É um pensamento que já vem misturado não só com o acabar com o desperdício, mas o fazer reciclar. E a sustentabilidade. Portanto, era o desafio que lançávamos, era desperdício e sustentabilidade. Eu queria agradecer-vos a esta reflexão que foi feita aqui pelos três e também quero agradecer a todos que estiveram do outro lado a ouvir. Quem quiser saber mais, eu disse isto há pouco, pode ir até ao site da DECO Proteste, em deco.proteste.pt/estilo-vida. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre questões relacionadas com a sustentabilidade no geral, bem como estudos, dicas e conselhos para reduzir o desperdício alimentar. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO, que pode e deve ser usada para tirar dúvidas e fazer pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud
ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também no YouTube e ainda em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.